Mas vamos pegar nossas Bíblias neste momento e vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 15. Semana passada nós começamos a fazer a leitura desse capítulo e hoje nós queremos dar continuidade a essa leitura. É muito bom fazer leitura de textos bíblicos, intercalando, com os comentários, é muito enriquecedor. E este capítulo 15 de João, ele faz parte de uma seção dentro do Evangelho de João, que é a seção constituída dos capítulos 14, 15, 16 e 17. No capítulo 14, nós vimos aqui, exaustivamente, acerca o motivo ou a razão pela qual Cristo foi enviado ao mundo. Jesus fala que ele veio para abrir um caminho que nos conduza de volta ao Pai. Ou seja, ele veio para preparar um caminho e preparar um lugar para nós no Pai, e isso implica necessariamente a queda do homem. Ou seja, não tem como você ler o capítulo 14 de João e não encontrar aqui, não perceber que o homem, ele se afastou de Deus no seu coração e na sua consciência, e Cristo veio, portanto, efetuar uma obra de redenção, uma obra de conduzir o homem de volta ao Pai. A grande verdade do Evangelho é a verdade da reconciliação. Paulo, ao falar sobre isso, ele fala com muita propriedade em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19 e 20, quando ele diz que Deus estava em Cristo, no momento da cruz, reconciliando consigo o mundo, não impondo aos homens as suas transgressões, mas lhes confiando a palavra da reconciliação. Aí Paulo fala sobre a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, que é exatamente a essência do Evangelho. É o Cristo de Deus que se faz homem, e como homem, então, ele palmilha um caminho de volta ao Pai, submetendo a humanidade à cruz, submetendo a humanidade à destruição do ego, para então constituir uma nova consciência acerca de Deus. E foi falando disso que nós tocamos aqui acerca da experiência da salvação. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas salvação de quê, afinal? O homem é salvo de quê? Infelizmente, se ouve muito hoje em dia a pregação do Evangelho que olha tão somente pelo viés da salvação da condenação eterna. Seria mais ou menos um evangelho que nos salva no aspecto espacial. Nós não vamos mais para o lago de fogo, e como dizem, agora nós vamos para o céu, vamos para a glória. É salvação apenas de um lugar de tormento. E muitos se esquecem que a salvação, ela deve ser necessariamente uma salvação orgânica. Uma salvação, eu gosto de usar uma palavra chamada uma salvação ontológica. Salvação do ser. Das nossas faculdades, do nosso coração, da nossa consciência, da nossa mente. E Cristo, então, demonstra como que somente por meio da encarnação do Verbo, que é Jesus de Nazaré, é que uma nova consciência, ela é constituída no universo. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 8, quando ele, referindo-se à nova aliança, ele diz que a nova aliança não é o escrever das leis de Deus em tábuas de pedra. Pelo contrário, ele diz, na nova aliança, Deus, ou o Espírito Santo, haveria de imprimir ou de inscrever no coração a vontade de Deus. E quando fala, portanto, dessa salvação orgânica, desse inscrever a vontade de Deus na mente, no coração do homem, somente quando se fala por essa perspectiva é que se percebe a grandeza do Evangelho, é que a pessoa, quando compreende, ela pode, de fato, experimentar a salvação de Deus. No capítulo 15 de Romanos, nós começamos aqui semana passada, ele fala, então, acerca dessa salvação de Deus. Eu falei de Romanos, Citei Romanos, citei Paulo, é verdade. Aqui em João, capítulo 15. Muito obrigado, meu querido. Aqui em João, capítulo 15, fala, então, dessa experiência. Ou fala do significado e do sentido da experiência da redenção. Ou seja, quando se compreende o capítulo 15,
Não tem como nós não entendermos o que é experimentar essa salvação. E o Senhor, Ele vai usar aqui uma linguagem metafórica. Eu vou retomar a leitura do início, lógico, sendo um pouco mais breve nos primeiros versículos, para nós podermos dar o segmento ao que nós começamos semana passada. Diz assim no capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ou melhor, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Bem, nesses 7 primeiros versículos do capítulo 15, o Senhor, Ele aqui instaura uma parábola, porque a parábola ela trabalha com a figura, com a imagem. E uma imagem, muitas vezes, nos faz compreender melhor do que muitas palavras. Então, a figura da videira, Cristo é a videira, e o Pai é aquele que está ali cuidando daquela videira, para que aquela videira produza muito fruto. Isso é muito importante, porque quando Deus criou o homem, não perca o raciocínio da videira, tá? A videira e o agricultor. A videira é Cristo, o Pai é o agricultor. E o Pai, como agricultor, está ali cuidando da videira para que ela produza muito fruto. Para que a videira estenda seus ramos, e ao estender, esses ramos produzam frutos e mais frutos, e ele vai limpando para produzir mais frutos ainda. É interessante porque quando Deus cria o homem, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, se percebe o propósito de Deus na criação do homem. Deus criou o homem e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então era propósito de Deus, quando Deus criou o homem, que o homem enchesse a terra de si mesmo. Agora, entenda que não é uma visão antropomórfica, ou antropocêntrica, desculpe-me, mas o fato é que o homem, uma vez criado à imagem e semelhança de Deus, o único ser aqui na terra, pelo menos, criado à imagem e semelhança de Deus, uma vez crescido e multiplicado, encheria a terra da imagem de Deus, encheria a terra da semelhança de Deus. Em outras palavras, o homem seria como que os ramos, que enchendo a terra, daria o fruto de Deus, enchendo toda a terra da glória de Deus. Então, quando nós resgatamos a ideia original da criação, se percebe o propósito de Deus. Ou seja, Deus não criou o homem para viver para si mesmo, numa luta, numa guerra, numa batalha. Deus criou o homem para a glória dele, e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é importante que quando nós falamos que Deus criou o homem, e também nós falamos que Ele criou os anjos, e Ele criou as plantas, criou os animais, nós estamos falando da natureza. A criação, conforme Deus criou, ou conforme a essência que Deus criou para cada uma das coisas, é a natureza de cada uma delas. Quando Deus criou o homem, é dito que Deus tomou o barro do pó da terra e fez o corpo. Portanto, o corpo está para o aspecto material, terreno, corpóreo, sensorial. Mas é dito que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele soprou o espírito divino, porque a palavra grega para sopro, no hebraico, é ruá, que é espírito. Se fosse em grego, na Septuaginta nós teríamos, ele soprou o pneuma divino. O sopro divino é a essência divina. Não podemos pensar num mero sopro, ou numa mera simbologia, mas significa que o homem, ele possui na sua natureza mais essencial, mais intrínseca, que é o espírito, a alma, mente, consciência, ele contém a natureza divina. Ele contém algo de Deus dentro dele. Então, em natureza, se diz, então, sem nenhum medo de errar,
que o homem, ele é bom. O homem, na sua natureza, ele é bom. Você não pode imaginar, por exemplo, que uma criança, ao nascer, a sua mente ainda está em desenvolvimento, o seu coraçãozinho, no sentido dos seus afetos, ainda está em desenvolvimento. A consciência, ela não tem nenhuma, ainda vai desenvolver. Você não pode imaginar que aquela criança seja perversa, má, na sua natureza. Agora entenda, quando eu falo natureza, eu me refiro àquilo que constitui o homem. Aquilo que constitui o homem. Então, o homem não foi feito tendo dentro dele uma natureza, uma essência ou alguma coisa que seja má, perversa ou pecaminosa. Alguém fala, pastor, mas o próprio Jesus fala, e vós que sois maus. Sim, ele diz que o homem é mau. Agora, quando ele diz que o homem é mau, ele está se referindo ao estado e à condição do homem, até porque o verbo ser e estar tem essa relatividade, né? Essa relativização. Ora você fala estar, ora você fala ser, mas tem uma diferença profunda. Ali ele quer se referir à natureza do homem ou ao estado de consciência e de coração em que o homem se encontra? Essa é a grande pergunta. Para responder é fácil, basta você voltar à criação. Quando Deus cria o homem, diz a Bíblia, e viu Deus que tudo era muito bom. Por quê? Porque o pecado não havia ainda entrado neste mundo. O pecado não havia entrado ainda no homem e nem por meio do homem. O homem estava em estado original de criação de Deus. Então, somente depois da queda é que o mal, não enquanto essência, não existe mal enquanto essência, mas mal enquanto afastamento do bem, enquanto afastamento da consciência do coração do homem de Deus, é que agora o homem desenvolve uma consciência caída, e essa consciência caída que se chama mal, se chama trevas, se chama pecado. Por que eu trouxe os irmãos para o livro de Gênesis? Para poder entender o capítulo 15. Porque no capítulo 15, o Senhor coloca, primeiramente, um fato. Qual é o fato? Eu sou a videira verdadeira. Isso é um fato. Isso quer dizer que todos nós, os homens que procedem dele como ramo, têm ao Cristo como origem. Ele é a nossa origem. Nós nos originamos dele. Se vós sois os ramos, disse Jesus, de onde procedem os ramos, senão da própria videira? Senão como extensão da videira. Senão para estando ou procedendo da videira, estando na videira, e agora permanecendo na videira, receber da videira a sua seiva e produzir frutos. Essa é a ideia de Deus. Então, o homem, na sua natureza, ele é como um ramo, um rebento que procede de Deus. Isso é muito claro quando Paulo coloca isso. Inclusive, ele falou isso para um grupo, porque alguém poderia questionar, como certamente vai questionar, já tem questionado, dizendo, não, pastor, você não está entendendo. É porque a João 15, esse vós aqui são os apóstolos, somente eles. Ninguém mais aqui são esses ramos aqui. Ora, mas a pessoa esquece que Paulo esteve, numa ocasião, numa assembleia de pagãos, Atos capítulo 17, numa assembleia de gregos, pagãos em Atenas. Leia depois Atos capítulo 17. E nessa assembleia, ele estava numa praça, numa ágora, que estava cheia de altares. Para todo tipo de Deus havia um altar. Vários deuses, vários altares, e Paulo passeando e vendo todo aquele sincretismo de deuses. Ele viu um altar que não havia nenhum Deus sobre ele e uma escritura que dizia ao Deus desconhecido. Aí Paulo começa a pregar a partir daqui dizendo, esse altar que está reservado ao Deus que vocês não conhecem, é o altar exatamente do Deus que eu prego. O Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. É o Deus que fez os céus, a terra, o mar. Ele vai pregando, vai anunciando o Criador, dizendo que ele não pode habitar em casas feitas por mãos humanas, até o ponto que ele chega, quando diz assim, ele não pode habitar em casas feitas por mãos humanas, não pode ser servido por mãos humanas. Antes, Deus criou o homem sobre a terra para o buscar, se é que tateando o homem possa encontrá-lo. Aí ele entra no ponto que diz, se bem que ele está muito perto de cada um de nós. Ele fala para os gregos, ele está perto de cada um de vocês. Atente para o fato de que os gregos não eram igreja.
Os gregos não eram santos na linguagem neotestamentária. Eram pagãos. Ele diz que Deus não está longe de cada um de vocês. Ele está bem perto. E tão perto ele está, vocês não encontram por causa da cegueira. Porque, como ele disse, se é que tateando o possa encontrar. Tatear é um verbo que exprime a noção de alguém que está tentando enxergar com as mãos, apalpando, com o tato. Não é? Ou seja, o que implica que os olhos não podem ver, consequentemente não pode encontrar a Deus. Então ele diz, como alguns de vossos poetas têm dito. Agora veja que ele vai evocar os poetas gregos para demonstrar essa união orgânica do homem com Deus, que é essa união orgânica dos ramos com a videira. Ele disse, como alguns dos vossos poetas têm dito, de Deus somos geração. Você pegar a palavra geração, a palavra genos, quer dizer, nós somos prole de Deus. Se traduz literalmente, nós somos rebentos de Deus. Nós procedemos de Deus. Como, né? Vós têm dito, aí ele continua dizendo, porque nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ou seja, o homem não está fora de Deus absolutamente. O homem ele procede de Deus, assim como o homem está em Deus e não pode existir fora de Deus. Que nos sustenta, que é a mesma vida que nos gerou, que é a vida que constantemente nos traz vitalidade, vigor, essa vida é o próprio Cristo. Por isso que faz todo sentido olhar para a parábola de João capítulo 15 e entender que esses ramos não é simplesmente, não diz respeito somente àqueles que já se converteram. E a prova está aqui, quando ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto. O que significa isso? Que é possível que o ramo estando, porque não pode deixar de estar, é uma questão de imanência divina na sua criação, mas ele não produza fruto. Porque logo a pessoa pode imaginar, no primeiro momento, né, se o ramo está na videira, ele produz fruto, porque é a coisa mais natural. Sim ou não? É a coisa mais natural, um ramo que está na videira produz fruto. Mas Jesus fala, todo ramo que estando em mim não produz fruto. Aí a pergunta que nós trazemos é, o que pode acontecer? Ou melhor, o que ocorre com um ramo que estando não produz fruto? Por que ele estando não produz fruto? É a pergunta. Por que estando não produz? Não basta estar? Aí eu falo, não basta estar porque o estar na videira não é uma decisão sua. O estar na videira ocorre porque você procede de Cristo. Porque você nasceu dele, ele te gerou. E ele é a vida que te sustenta. Isso é um fato absoluto e o homem não pode relativizá-lo. Agora, estando esse ramo na videira, ele pode não produzir frutos. Por qual motivo? Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí entra agora a segunda ideia, que é o de permanecer. Agora o permanecer, ele diz, vocês precisam permanecer em mim. Agora o permanecer está para nós. Está para a nossa decisão. Está para a nossa consciência. Está para o nosso desejo. Então, significa mais ou menos assim, o homem foi criado em Deus. O homem procede de Deus. Em sua natureza, ele é um ser divino. Ele recebeu o sopro divino. As faculdades interiores, espírito, alma, mente, consciência, coração, humanos,
procedem do sopro de Deus, foram gerados a partir do Espírito de Deus. E, portanto, esse homem está completamente habilitado para produzir o fruto do Espírito e encher a terra de Deus, da imagem de Deus, da semelhança de Deus. Ocorre que o homem, ao adquirir essa consciência acerca de si mesmo, acerca de Deus, ou no dado momento da trajetória humana, quando o homem, na sua trajetória única, porque ele não podia ir para a direita, nem para a esquerda, uma vez que ele não discernia o bem ou o mal, antes da árvore do bem e do mal, ele não discernia o bem e o mal, porque comendo ele passou a discernir o bem e o mal, então, antes de comer, não discernia, o que implicava que ele estava numa via única, sem a opção ou a alternativa de ir para qualquer outro lugar, senão em linha reta. Mas, num dado momento, quando ele chega na árvore do conhecimento do bem e do mal, entenda essa árvore como sendo um marco na história humana, a sua mente, as suas faculdades se abrem para discernir o bem e o mal, e agora é nesse momento que o homem, então, precisará decidir se ele vai viver por meio do conhecimento ou se ele vai usar desse conhecimento que é exclusivo do homem em relação à criação infra-humana, ou se ele vai usar esse conhecimento para conhecer a Deus e continuar a conhecê-lo eternamente. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, por exemplo, um animal, nenhum deles, nunca poderá experimentar a vida eterna, porque vida eterna, no sentido de conhecer a Deus, o animal não tem como conhecer a Deus. Ele não tem as faculdades. Então, quando o homem tinha que decidir entre viver por meio do conhecimento ou usar o conhecimento para conhecer a Deus, para viver para Deus, então, neste momento, é que ele, sendo um ramo que está na videira, ele não permaneceu na videira, na sua consciência e no seu coração. Ele apartou o coração do Senhor. Querem ver uma coisa? Tem um texto que eu gosto muito aqui no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30. A gente já volta para cá de novo. Mas é um texto que exprime essa ideia. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Onde é que está a vida e a morte lá em Gênesis capítulo 3? Nas duas árvores. Não está lá? Então, também está aqui. Te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então está dizendo, escolhe a vida. A vida e a morte estão propostas aqui, ó, diante de você. Você tem que escolher isso. Pastor, mas o homem tem que escolher? Tem que escolher. Não pense você que o homem está totalmente inativo no sentido de ter que escolher a quem servir. Não, nunca isso. Eu sei que quanto à eleição e quanto à predestinação, que é um plano exclusivo para a formação de uma noiva para o filho e do corpo de Cristo, é certo que existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os eleitos. Mas não implica que a humanidade e os homens como um todo não devam escolher. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jeremias, e Jeremias, capítulo 17, traz a aplicação desse apelo de Moisés, quando ele fala assim, olha, eu posso pegar, por exemplo, Jeremias capítulo 2, depois vamos para o 17, quando Deus fala por intermédio de Jeremias, dizendo, 2 males cometeram o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. Então, logo aqui você vê a escolha do homem. Deus está dizendo, 2 males o homem cometeu, ele abandonou o manancial. Isso não é escolha? Isso não é decisão? E agora, como o homem vai viver? Ele agora vai instrumentalizar sua força, sua capacidade, sua habilidade, sua inteligência e vai fazer para si os seus próprios poços, as suas cisternas. Então, ele fala,
dois males. O primeiro mal, afastar-se do Senhor. O segundo mal, fazer para si uma fonte de saciedade, de suprimento. Ou seja, eu não preciso beber das águas vivas de Deus, mas eu posso beber da água que eu próprio posso produzir. Eu posso gerar a partir da minha capacidade. Por isso que no capítulo 17, um pouquinho mais à frente, versículo 5, Jeremias falando dessa decisão dos homens, ele fala assim: maldito é o homem que confia no homem. Não é que confia no outro. Não. É que confia no homem. O contrário de confiar no homem é: bendito o homem que confia no Senhor. Que é o versículo 7 do capítulo 17. 17:5. Maldito é o homem que confia no homem. Versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor. Ou seja, é colocar em Deus a sua confiança ou confiar em si mesmo. Passar a viver por si mesmo. E aí ele passa a traduzir. Qual é o resultado quando o homem confia no homem? Ele é maldito. Qual é o resultado do homem quando confia em Deus? Ele é bendito. Moisés diz: proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês estão entendendo que a Bíblia está toda entrelaçada, os temas? E aí ele vai dizer que o homem que confia no homem é maldito. Aí ele passa a fazer uma descrição da condição deste homem. Ele será como um arbusto seco no deserto. Você vai imaginando, um arbusto seco no deserto. Habitará numa terra deserta, numa terra inóspita, numa terra salgada. E não verá quando vier o bem. Ou seja, é um homem que ele vai agora, na sua maldição, no seu afastamento, ele vai sofrendo as consequências do seu afastamento de Deus. Ao passo que o homem que confia no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiro, ou que estende as suas raízes até os ribeiros, cuja folhagem não cai, e mesmo no tempo de sequidão não deixa de dar frutos. É uma árvore frutífera. Então, ocorre que o homem, na sua consciência e no seu coração, ele se afasta de Deus. Não pense você que quando o homem pecou, ou ele caiu, alguma coisa entrou de substância dentro dele. Infelizmente, muitos, não poucas pessoas, mesmo nós no passado pensávamos assim, que havia alguma coisa de má dentro da natureza humana. A gente falava muito em natureza pecaminosa, enquanto algo perverso dentro do homem. Mas aí ficaria muito fácil. Imagine você, se você tem um vírus dentro de você, que não é você, mas ele está prejudicando a sua saúde, bastaria que Deus pegasse e pinçasse e tirasse. Faz uma pergunta: por que será que depois de tantos anos e tanto tempo de maldade sobre a terra, nos parece, eu disse parece, que Deus está alheio ao sofrimento humano? Por que não intervém? Por que não soluciona? Por que não resolve? Parece que ele estabeleceu um plano e ele não está preocupado conosco porque o plano dele é muito longo para nós, porque já se vão dentro somente a partir da cronologia mosaica. Eu não vou para a cronologia histórica. Apenas a mosaica são 6.000 anos. Se você for para a histórica, vai mais de 6.000 anos. Há impérios com muito mais de 6.000 anos de homens sobre a terra. A morte impera e reina sobre a terra, sobre a humanidade, desde da queda do ser humano, do homem. E por que Deus não resolve? Aí eu costumo perguntar: se você fosse Deus, com a mente que você não teria já resolvido há muito tempo esse problema? Para livrar o homem da... Por que Deus não resolve? Porque você é melhor do que ele? Aí alguém fala: não, para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Por isso mesmo que ele tem que andar rápido, porque quem está no sofrimento é aquele para quem os dias são muitos mesmo. Para ele não é, ué. Mas para mim é, para você é. Você vê o sofrimento humano, a miséria humana. Mas ele está tranquilo, porque para ele um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Não faz a mínima diferença para ele. Será que esse é o Deus das Escrituras? Não. Quem assim pensa, não entende o motivo, porque Deus ainda não resolveu o problema.
Porque esse problema, ele não depende única e exclusivamente de Deus. Deus, ele não pode simplesmente dar ao homem o arbítrio, dar ao homem a faculdade de escolher entre o bem e o mal, e tão logo Deus entregar ao homem, quando o homem fizer mau uso, Deus fala assim, me arrependi. Vixe, o homem agora me largou. Aí eu vou ter que intervir, vou ter que agora me meter na vida dele, nesse sentido que eu dei a ele, das suas faculdades de escolha. Eu vou ignorar isso, eu vou obrigá-lo a vir. Deus é tão maravilhoso que sobre ele, ou ele mesmo falando de si mesmo, diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. E se referindo à igreja, hein? Que é comprada, não somente criada, mas comprada pelo sangue dele. Se alguém abrir, ou ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Por que ele não entra logo? Por isso que nós devemos lutar e trabalhar intensamente para pregar o evangelho, no sentido de falar aos homens da sua responsabilidade diante do eterno. É lógico que Deus ele tem uma economia, de modo que as coisas vão se estreitando pela própria lei da criação, de modo que isso não vai durar, não vai ser um ciclo vicioso eterno, inacabável. Não é? Ou seja, Deus vai estreitando as coisas, por isso que vem os aspectos escatológicos, para que o homem possa acordar para essa realidade. Mas o fato é que a pregação do evangelho é a pregação de dizer ao homem que Deus já veio em Cristo e já instaurou uma nova consciência e, portanto, todos agora que creem têm acesso a essa consciência divina e pode então retornar ao Pai, no sentido de pode agora começar a tratar com a sua consciência caída, o seu coração caído e começar o retorno de volta ao Pai. Por isso então que é dito que o homem, ele precisa escolher. Ele tem que reconhecer, ouvir, reconhecer, e aí tem que tomar a sua decisão. Todo ramo que estando em mim não produz fruto. O homem, na sua insistência de permanecer afastado de Deus, será cortado. Mas olha que interessante, volta ao capítulo 15 de João, e olha como é colocado no capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Olha que interessante. Será lançado fora. Então, com respeito à verdade acerca da morte eterna, só vai até aqui. Se alguém, está falando de uma pessoa, não permanecer em mim, será lançado fora. Fora de onde? Fora da vida. É a morte eterna. Aí ele volta e coloca na comparação a semelhança do ramo, porque agora ele fala sobre a videira com os ramos, enquanto uma figura. Ele fala, agora entenda que esse ramo é alguém. Se alguém não permanecer em mim, assim como a videira tem os ramos que procedem dela e que tem que dar fruto, que tem um agricultor que corta os ramos que não dão fruto, semelhantemente alguém que estando em mim não produzir fruto, será cortado. É um fato. Por quê? Porque esse ser, não por culpa de Deus, não por culpa da videira, não por culpa do agricultor, mas por razão dele próprio, esse ramo, ele se torna inútil, totalmente inútil. Para que serve um ramo que não produz fruto? Se a videira é boa, se o agricultor é bom, se a raiz que sustenta a videira é bom, se a seiva que alimenta a videira é boa, porque é o próprio Espírito divino. E esse ramo, então, se ele insiste em estando não permanecer, e aqui é o paradoxo, estando não permanecer na sua consciência, no seu coração, se torna um ramo inútil. Então, a semelhança lá de um agricultor, o pai fala, esse ramo não dá fruto, tem que ser cortado. Aí diz, a semelhança do ramo, e secará. O que é secar? Um ramo, ele perdeu a seiva, perdeu a vida. Ele
Desaparece, ele seca. O que é o homem sem a vida? Nada. Pereceu. Aí diz, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui ele continua a parábola, a metáfora, falando do ramo. O ramo está cortado, o ramo secou. Quando o ramo seca, ele vira o quê? Lixo. Ele perde toda a função, toda a vida, e agora ele não pode ficar ali. Então queima para destruir, para que ele desapareça, mesmo enquanto matéria. Entende isso que eu estou falando? Muito bem. Então a ideia aqui de redenção, nesse capítulo, é a ideia de nós, estando nele, recuperarmos a nossa consciência do que ele é e do que nós somos nele e de que nós não podemos viver sem ele. Portanto, não podemos deixar de permanecer nele. O permanecer é uma necessidade vital do ramo. Aí, quando tem essa consciência, você agora se volta para Deus. Pastor, e esse fruto? Que fruto é esse que se há de produzir, que aqui é dito? Vamos continuar o texto, e o texto dirá. Versículo 7 começa a elucidar uma das questões que se levanta no texto. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, quando ele diz, permanecei em mim, alguém fala assim, pastor, eu quero permanecer em Deus. Deve ser uma coisa muito boa permanecer em Deus. Quem quer permanecer em Deus aqui? Todos querem? A irmã Adriana também quer? Permanecer? Você não falou nada? Pensei que você não queria, não quisesse. Bem, todos querem permanecer em Deus. A questão é, o que é permanecer em Deus? Você pode perguntar para qualquer cristão, você permanece em Deus? Eu permaneço. E como é que você permanece? Eu oro, eu jejum, eu leio a Bíblia, eu vou para a congregação. Mas isso é permanecer nele ou é permanecer na religião? Essa é uma grande questão. Não estou aqui relativizando a necessidade do congregar, do estar em comunhão, do meditar, ler a Bíblia e meditar na palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que o simples fato de alguém frequentar um lugar não implica necessariamente permanecer em Deus. Permanecer em Deus está para o coração e para a consciência. E isso é em todos os momentos de nossa vida, de nossa existência. Aqui ou fora daqui. O texto, então, vai dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Interessante quando fala do permanecer, fala das palavras. Permanecer no Pai, permanecer em Cristo, é você ouvir as palavras do Filho, compreender as palavras do Filho, essas palavras agora fazerem sentido na sua vida e darem sentido à sua vida. Somente quando a nossa vida começa a ganhar sentido pelas palavras de Cristo, é que nós permanecemos nele. Eu costumo falar uma coisa muito severa, até chega a ser agressiva, se a pessoa não compreender exatamente o meu sentimento quando eu falo isso. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos, dos crentes, não creem nas palavras de Cristo. Isso é um fato. Quando eles dizem que creem, eles estão dizendo que eles aceitaram a Jesus, mas nos moldes, naquele pacote da religião chamada igreja evangélica, que é um pacote de usos e costumes. Não são as palavras do evangelho que ele ensina. Ora, uma vez Pedro perguntou assim, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Estou falando de perdão aí, eu estava pensando aqui, acho que 7 vezes está bom, né? 7 vezes. Pedro não perguntou isso? Se deveria perdoar 7 vezes ou não? Não. Pedro disse 7 vezes. Pedro. Palavras de Pedro, não é de Jesus. Devemos perdoar 7 vezes? Pedro estava certo ou errado? Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7. Aí eu pergunto para vocês, o padrão de Pedro estava bom ou estava ruim? Não, o padrão de Deus é 490 vezes por dia a única pessoa. 490. 7 vezes 70, 490. Não, gente, 70 vezes 7 é uma conta, não é?
Quanto é que é 70 vezes 7 na calculadora? Só isso. Não tem que colocar mais zero. 490. Esse é o padrão divino. É o padrão da perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E essa perfeição implica: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu inimigo e abençoarás aquele que vos perseguem. Porque o Pai Celestial, na hora de abençoar, ele não abençoa somente o bom, mas os maus e os bons. Entenderam? O padrão de Pedro estava bom ou estava ruim? 7 vezes. Não, o padrão de Deus é 490 vezes. E esse padrão não pode ser diminuído, porque é o padrão da perfeição. Agora, Pedro apresentou um padrão, 7 vezes. Estava bom, comparado ao que deve ser? Estava aquém? Sim ou não? Agora, olhe para mim. Se o padrão de Pedro estava aquém, será que nós já absorvemos pelo menos o padrão de Pedro? Ou será que o de Pedro para nós ainda está muito grande? Eu acho que os cristãos de hoje não admitem nem o padrão de Pedro, que dirá o de Cristo. 7 vezes? Esse Pedro está maluco. Você está louco, Pedro? Perdoar uma vez, tudo bem. Agora, 2 vezes aí, não dá, né, Pedro? Agora, 7, você fala, não, 70 vezes 7. Isso é um padrão que nós não queremos, que nós rejeitamos e que nós, na prática, nós o reputamos como sendo uma coisa totalmente desvairada. Não serve para nós. Então, por que eu digo isso? Para que nós saiamos daqui, como diz Antônio Vieira, num de seus sermões, batendo a cabeça na parede. É para nós ficarmos frustrados com nós mesmos. Para nós entendermos o quanto que nós precisamos de orar. Uma oração do coração que fala com Deus, as palavras mais simples, porém as mais essenciais. Senhor, eu preciso provar o Evangelho. Tudo que nós estamos lutando nesse ministério nos últimos dias, precisamos provar o Evangelho. Não tem outro meio. E isso nos veio da parte do Espírito Santo, a partir do momento que nós começamos, por parte do Espírito Santo, a questionar. É isso mesmo que é o Evangelho que nós estamos vendo aí no mundo? Se for, é um Evangelho muito fajuto, fraco, perverso. Aí nos demos conta de que nós perdemos muito tempo. Mas nós já estamos ganhando. Já estamos ganhando. Até porque o alcançar essa expressão do Evangelho, ela não virá de hoje para amanhã. Só o fato de você se preocupar já é ação do Evangelho. Quando você se interessa, não, eu quero ouvir mais, entender mais, já é ação do Evangelho. Você já está no processo. O problema maior talvez seja o fato de que nós começamos esse processo agora. E ficamos muito tempo envolvidos com profecias, com dom de visão, com ver vulto, né, entregar recado, com campanha, com lenço ungido, com rosa ungida, com monte, dar 7 voltas no monte. Nós damos tempo com qualquer coisa, menos com o Evangelho. Apesar de termos sido guardados de muitas coisas nos currais por onde nós passamos. Não é? Mas o importante é que nós tenhamos a certeza de que nós estamos dando passos cada dia em direção à casa do Pai. Estamos para chegar, uma hora a gente vai chegar lá. Quando chegarmos lá vai ter uma grande festa. Uma grande festa. Podemos dizer que, no sentido espiritual, nós já fomos recebidos pelo Pai. Abraçados, beijados, reconciliados. Mas nós estamos caminhando para aquele grande dia em que nós veremos face a face as coisas como elas são de fato e de verdade. Quando nós passarmos a experimentar o gozo da salvação, não como por espelho, mas de fato e de verdade, espírito, alma e corpo, totalmente absorvidos da vida,
quando esse corpo mortal for absorvido da vida, e nós então recuperarmos definitivamente e efetivamente a nossa posição de filhos. Quando no nosso ser não operar nada mais do velho homem, que o velho homem estiver extirpado completamente de nós, será um grande dia. Mas isso é uma questão prática, no sentido, ouça as palavras de Cristo. Então, sempre nós perguntamos muito, como pode ser isso? Antigamente nós buscávamos um caminho, como andar no Espírito. Aí já fizeram vários métodos, né? Você tem que falar, ó Senhor Jesus. Se você falar, você está no Espírito. Aí não funciona. Aí não, você tem que orar 2 horas por dia. A pessoa levanta e ora ali para poder passar o dia na presença em razão das 2 horas. É como se ele tivesse dado uma carga na bateria e agora vai passar o dia comendo aquela bateria. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. E na verdade não existe nenhum mistério. A verdade é que tudo acontece no coração, aqui que acontece. Na sua consciência que acontece. E a mudança se opera mediante o Evangelho de Cristo. Faz um desafio para vocês, coloque assim, nesta semana, a partir de hoje é quarta, até a próxima quarta, eu vou ler o Evangelho de Mateus, um exemplo. Eu vou ler, vou refletir, vou meditar e eu vou orar. Lê com calma, não como quem lê ano bíblico, quem faz ano bíblico. Não como quem quer acabar logo, mas meditando, digerindo, refletindo, pensando naquela palavra e orando. Não é? Você vai ver o quanto que nós temos que avançar. Ainda há muito caminho para seguir. Então, esse permanecer está vinculado à questão das palavras de Cristo estarem em nós, dentro de nós. Versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Aí eu pergunto, quantos querem glorificar o Pai? Olha que maravilha. Essa é a razão, o ramo, ele precisa glorificar o Pai. O homem só existe para a glória de Deus, ou a existência humana só produz a glória de Deus, se ele der fruto, e der muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Já aqui entendemos que não adianta você gritar glória a Deus, não adianta gritar aleluia, não adianta você orar 2 horas gritando, não adianta você tem que ter frutos. O Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. Não é nisso, é nisto, apontando para frente. Nisto, que agora eu vou dizer, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Calma, o fruto quem vai dizer não sou eu, é Jesus que vai dizer quem é o fruto. Mas a pergunta é boa. A pergunta é boa. Que fruto é esse? Que frutos são esses, né? Bem, quem vai responder é Jesus. Bom, é por isso que eu pedi para os irmãos, vamos ler comigo o texto, porque o texto vai se desdobrando. Boa pergunta, irmã Raimunda. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim o quê? E uma vez que vocês deem muito frutos, sereis, ou vos tornareis meus? Gente, vocês estão entendendo? Olha como a palavra é linda, né? Olha, nisto é glorificado meu Pai. Vamos organizar as ideias. Capítulo 15 de João, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala sobre a natureza do ramo, ou melhor, a origem do ramo, a natureza do ramo, a identidade do ramo, a permanência, o estar do ramo na videira, e a necessidade desse ramo de se entender enquanto ramo, que não pode viver sem a videira e que deve cumprir a função de ramo, que é produzir fruto. Pronto. E aí se conclui, se produz fruto, o Pai limpa para que você produza mais fruto. Se não produzir, o agricultor corta e seca, lança fora. E é queimado, é destruído. Aí no versículo 6 e no versículo 7, ele diz que esse permanecer está para o permanecer nas palavras de Cristo e elas em você. Ou seja, você define qual é a sua doutrina, qual que é o seu dogma, qual que é a sua religião, o nome que você quiser usar.
Qual é a sua fé? É só as palavras de Cristo. Entenderam? É lógico que eu usei aqui um tanto de termos, um tanto não próprios, mas a pessoa toma esses termos como sendo positivo, né? Mas, no sentido geral, tudo que nós devemos, toda a nossa fé deve estar canalizada para as palavras de Cristo. Não são as palavras de Moisés, nem as palavras de Elias. Lei e profetas. A ele ouvir a voz de Cristo, o Filho amado. Se as palavras dele entrarem em você, a primeira coisa que você vai encontrar é o obstáculo da aceitação. Você vai entender, no primeiro momento, que as palavras de Cristo não fazem parte das suas ideologias, dos seus métodos, do seu ritmo de vida, dos seus costumes. Está fora, é uma coisa fora. Aí você começa a falar assim, então eu vou ter que absorver isso. Aí vai ser um processo de assimilação dessas palavras. Comer essas palavras. Vai comendo. E ela vai se tornando o quê? Vida. Vai sendo metabolizada no teu ser. Vai gerando um novo pensar, um novo olhar. E então um novo coração. A partir do versículo 8, ele começa a dizer, então, que quando o ramo produz muito fruto, duas coisas acontecem. A primeira coisa, o Pai é glorificado. E quando ele fala, nisto meu Pai é glorificado, ele quer dizer não naquilo. Vocês entendem ou não? Quando você usa os pronomes este, é não aquele. Ou seja, é um pronome que gera uma exclusão aos demais que estão próximos. Então, o Pai não é glorificado de outra maneira, senão por meio do ramo que produz fruto. E quando o ramo, então, produz fruto, então vos tornareis meus o quê? Discípulos. Aí entenda, vós sois os ramos são ramos da videira. O ramo estando em mim, o ramo está na videira. O ramo procede da videira, o ramo é da videira, o ramo está na videira. Mas só se torna discípulo de Cristo quando produz fruto. Então, o ser discípulo está para uma atividade espiritual e não para a natureza essencial do ser. Eu sou o ramo, natureza essencial do ser. Produzir fruto é a minha missão. Posso produzir ou não produzir. Vai depender se eu permanecer nele ou não. Permanecer é receber as suas palavras para dentro de mim. Primeiramente, assimilá-la no meu entendimento. Isso vai gerar uma visão diferente e então um coração diferente. E aí então, eu vou produzir o fruto. E esse fruto glorifica o Pai será glorificado. E esse fruto me faz um discípulo de Cristo. Por que discípulo de Cristo? Porque Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, e enquanto homem, ele glorificou o Pai mediante o fruto que ele produziu. A obra que ele praticou, o viver que ele viveu. O Pai foi glorificado pelo viver do Filho. Agora, se eu digo que eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que seguir. E seguir a Cristo não é seguir de um lugar a outro, como eu vim da minha casa para cá. Não. É o sentido de viver a vida que ele viveu. Então, só posso dizer que sou discípulo de Cristo se eu produzo o fruto que ele produziu. Compreendem isso aqui? E aí ele diz, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aí ele vai mostrando agora que esse permanecer nele deve ser o resultado de uma compreensão nossa, de que nós somos amados por ele. É como que ele diz, olha, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei, portanto. Ou seja, que você permaneça em mim, que é o permanecer nas minhas palavras, para produzir frutos, para glorificar o Pai, para ser meu discípulo, porque eu vos amei. Ou seja, há uma razão. Nós devemos compreender o amor do Pai, o amor do Filho. E conhecendo o Filho, agora eu conheço o amor que ele sente por mim, que ele tem por mim. E agora esse permanecer não se torna um fardo. Eu não sirvo a Deus agora mais porque eu tenho medo do demônio, medo do diabo, medo da macumba, do candomblé, medo da sexta-feira 13, medo do lago de fogo, medo de qualquer coisa. E nem o sirvo por barganha para ganhar alguma coisa, mas se instaura uma relação
de amor. Ele me ama. Ele me amou profundamente. Por isso eu vou permanecer nele. É a visão desse amor que me faz permanecer. Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje, embora não permaneçam no Filho, mas acham que permanecem. Mas acham que permanece e permanece no seu achismo, movido pelo medo, pela barganha. Por isso que a vida cristã se torna um fardo. Se torna um motor velho, cansado, 1.0, num trator. Com óleo ralo, ou melhor, óleo virou graxa, está quase para fundir o motor. Aí não consegue andar 2 metros, tem que parar para esfriar o motor. Vai fundir o motor, vai. Todo mundo sabe que vai. Essa vida cristã cansada, em que os pastores têm que ficar apelando, pedindo, clamando. É uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande. Infelizmente, as coisas são desse modo. Porque, inclusive as pessoas quando ouvem os pastores pregarem, ou clamarem, pedirem, né, muitos acham que se eles fizerem, estarão fazendo um favor ao pastor. Eles não entendem que vida cristã é vivida individualmente, embora no coletivo, mas cada um tem a responsabilidade do desenvolvimento da sua salvação. E somente quando nós formos atraídos pelo amor, entendermos esse amor, é que nós poderemos caminhar organicamente, sem peso, sem empurrões, sem apelos, sem dificuldade alguma, porque nós entenderemos o amor de Cristo e seremos movidos por Ele. Olha o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então vejam que, como que Cristo vai transitando de um entendimento para o seu desdobramento. Ele fala do fruto, ele fala da palavra, agora ele fala do mandamento. Olha como que ele vai estabelecendo níveis de compreensão dentro de um mesmo ponto. É o desdobramento de uma mesma ideia. Permanecer nele. Para dar o quê? Fruto. Aí fala de fruto, fica tudo muito vazio, muito onírico. Fruto, tem que dar fruto. Irmão, tem que dar fruto. Você fica, tem que dar fruto. Aí ele fala, pois dar fruto, você precisa permanecer na palavra dele. A palavra que ele proferiu. A palavra que ele é, que ele se encarnou. A palavra que ele é e que ele viveu e demonstrou. Essa palavra tem que ser compreendida, absorvida, assimilada. Ela tem que se assentar, se acomodar no coração, a ponto de ela começar a se misturar à sua vontade, para que a sua vontade seja tomada da vontade dele, para que o seu desejo seja tomado do desejo dele. É um processo de assimilação, de absorção, de metabolização do ser dele no nosso ser. Aí ele transita para, agora da palavra, para os mandamentos. Só que ele coloca uma relação. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Temos que entender isso aqui. Muito profundo. Parece que é simples, né? Mas dá para fazer uma conferência só nesse trecho. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não parece uma ameaça ou não? Alguém poderia ler equivocadamente. Se você não guardar, ele pode não te amar mais. Mas, olha, entenda bem os verbos. Permanecereis. Você é que permanecerá. Não é ele que vai te excluir do amor dele. Então, existe uma relação intrínseca entre obediência e amor. Olha o versículo anterior. Como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Ou seja, é você que ocasionalmente pode não permanecer. Não é ele que quer te excluir do amor dele. O versículo 15 diz que a maneira como o homem faz para ele próprio se afastar deste amor divino é deixando de guardar os seus mandamentos. Entenderam o que eu estou colocando? Não. Sim ou não? Ele está dizendo, aqui não está dizendo que ele vai te excluir do amor dele. Se você não guardar, eu vou deixar de te amar. Não é assim que nós somos? O nosso amor não está sempre condicionado a alguma coisa? Nós não deixamos de amar as pessoas quando elas deixam de cumprir algum compromisso conosco, alguma responsabilidade, ou de ela retribuir alguma coisa boa que fizemos. Aí nós não deixamos de amar? O texto não está dizendo isso. É o contrário. Ele fala, olha, assim como o Pai me amou. Existe um modo como o Pai ama o Filho. Um amor eterno. Um amor puro. Um amor incondicional. Assim também, do mesmo modo, eu também vos amei. Com amor puro, com amor eterno, com amor incondicional. Aí ele faz um apelo. Permanecei, pois, no meu amor. Olhe para o meu amor. Entenda que Deus é amor. E Deus te ama incondicionalmente. Permaneça nesse amor. Porque um dia, toda a criação, eu disse que dava uma conferência, toda a criação gozava de plena harmonia com o Criador. A criação foi criada para funcionar em todos os seus mecanismos, sejam orgânicos, ou em todas as suas... a criação como um todo, em todos os seus níveis, foi criada para funcionar, seja mecanicamente, ou não, ou organicamente, porque, por exemplo, as pedras, os minerais, eles têm um funcionamento mecânico, determinado por uma lei da física, que Deus definiu. Os animais, embora não tenha nenhum envolvimento mecânico, mas ele tem um relacionamento instintivo com o Criador e com as outras criaturas. O homem, diferentemente dos animais e dos minerais, ele foi criado para se relacionar com o Pai na base do amor. O amor é o vínculo. Então, quando é que o homem pode se relacionar com Deus em amor? Você tem que conhecê-lo. O grande problema do universo, desde a queda de Lúcifer, passando pela queda do homem, ambas as quedas demonstram a mesma coisa. Que uma ilusão, uma cegueira, um desentendimento, nasceu no coração de Lúcifer, depois no coração do homem, que o fez interpretar a face do Pai de maneira diferente. O filho desconfiou do Pai, do amor do Pai, do cuidado do Pai. Começou a achar que o Pai era muito mais um avaro e egoísta do que um Deus de amor. Daí, por essa ignorância e cegueira e essa ilusão do homem, ou que seja essa magia, né? O homem ficou tomado, como eu poderia colocar? Tem uma palavra que se dá, esse enfeitiçamento. O homem ficou enfeitiçado, tomado de um engano acerca de si mesmo, que fez ele ficar completamente averso ao Criador. De modo, então, que agora, esse ser que vê a Deus deste modo, ele não consegue servi-lo. Ele não pode servi-lo. O homem nunca poderá servir a Deus, de verdade, enquanto não compreender o amor do Pai. Enquanto ele tem medo do Pai, ele não o servirá. Ele vai fingir que serve. Imagine um escravo na época da escravidão no Brasil. Quando ali eles serviam aos senhores feudais, aos senhores de terra, os proprietários de terra, eles serviam por amor? Com alegria? Era um gozo, satisfação? Não, ele servia à base do tronco e do chicote, da senzala. Por obrigação, por medo, por sentimento de ser ele uma propriedade. Eu tenho que fazer porque eu sou propriedade dele. E se eu não fizer, ele me bate, ele me prende, ele me vende, ele me mata. Não é esse tipo de serviço que Deus deseja para nós. O serviço, o homem só poderá servir a Deus verdadeiramente
a partir do momento em que ele compreende o caráter do Pai, que ele compreende o amor do Pai. Há um texto aqui em 1 João, versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Estou falando que o homem precisa conhecer o amor do Pai para poder servi-lo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Olha que coisa bonita. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Salvador de quem? Ele não é salvador dos eleitos ao mundo. Ele não foi enviado ao mundo para salvar os eleitos. Cuidado. Como salvador do mundo. Volto só um pouquinho, só para você ganhar um entendimento um pouco maior. No capítulo 2 do mesmo livro, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se você entender isso, que maravilha. Volta para o capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Que maravilha. Você é capaz de repetir isso comigo? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece o amor que Deus tem por você? E você crê nesse amor? Ou você é desconfiado do amor de Deus? A desconfiança de Deus é muito grande. Em todos os homens caídos, os seres caídos. E a religião tem pregado essa desconfiança. O crente, ele vive com medo. Ora ele acha que Deus vai salvá-lo, ora ele acha que Deus vai jogá-lo no lago de fogo. Ele vive sempre nessa expectativa de medo, de apreensão. Porque ele mede, ele afere o amor de Deus a partir do que ele é e do que ele faz. E ele não sabe que esse amor de Deus é eterno. Se porventura, algum homem porventura se perder finalmente, não foi por culpa do agricultor, nem da videira, nem da seiva, mas por causa dele próprio, que se afastou do amor do Pai. Que não creu no amor do Pai, não acreditou no amor do Pai. Versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós sabemos, nós somos neste mundo. Olha o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso que as igrejas evangélicas têm tanto quórum, muita gente. Por causa do amor de Deus? Ou por causa das palavras de ameaça e de condenação, que são constantes? Ou seja, você quer ver uma coisa? Isso é muito grave que nós estamos colocando aqui. Prega um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que impõe medo, e você terá o controle e o domínio de muitas pessoas. Agora, prega que Deus é amor. Ensina as pessoas a conhecerem o amor de Deus e a crerem nesse amor, e as pessoas vão embora. Irão embora. Porque vão dizer assim, não, está muito fácil. Eles querem alguma coisa difícil. Eles não querem uma relação ou um relacionamento em amor com o Pai. Eles querem barganharem com o Pai. Eles querem ter a garantia que serão salvos porque eles são melhores do que o Pai, porque eles fizeram para ganhar a salvação, e o Pai não foi capaz de dar a salvação a eles porque os ama. É um jogo, é um negócio.
O amor lança fora todo medo. Vamos voltar para João, capítulo 15. Então, ocorre que quando então os seres angelicais e o homem, quando eles caíram e duas coisas automaticamente aconteceram. Primeiro, eles desconfiaram do amor do Pai. Por não conhecerem o Pai. Por não conhecerem o Pai, que é amor. Colocaram em dúvida esse amor, não creram nesse amor, não conheceram esse amor, e agora, portanto, eles não podem guardar os mandamentos do Pai, eles não podem servir ao Pai. Guardar os mandamentos é fazer a vontade, é dar muito fruto, é fazer o que Deus quer que você faça, que você seja. Mas como guardar os mandamentos de Deus se eu não o amo? Eu serei agora um opositor à vontade de Deus, porque eu não o amo. Afinal, eu não o amo porque Ele também não me ama. Eu não o amo porque Ele é mau, porque Ele é perverso, porque Ele é tirano. É assim que a consciência caída do diabo acontece. Então veja só o versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então essa é a relação. Guardar os mandamentos do Pai é o permanecer continuamente no amor do Pai. Porque é o amor do Pai que nos faz a viver para o Pai, agradando a vontade do Pai, movido por esse amor. Então não é um guardar mandamento por obrigação. Não é um guardar o mandamento por dever. Não é um guardar o mandamento, senão não sou salvo. Não é um guardar o mandamento para não ir para o lago de fogo. Isso quem nos ensinou foi a religião. É um guardar os mandamentos por permanecer nesse amor. Ou seja, é um reconhecimento tão grande desse amor que nós não temos nenhuma saída ou alternativa senão servi-lo. O serviço, o cumprir a sua vontade, é a coisa mais natural para aquele que ama a Deus, para aquele que permanece no amor de Deus. Versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele fala sobre gozo, ele fala sobre alegria. Só que essa alegria que ele fala aqui, e ele vai dizer um pouco mais na frente, que essa alegria e essa paz que ele oferece ao homem, não é a mesma alegria nem a paz que o mundo pode dar. É uma outra paz, é uma outra alegria. É uma alegria que para Deus é felicidade. Porque para o homem a alegria é um estado momentâneo de prazer. Então, eventualmente, você pode ter qualquer um tipo de novidade ou de notícia boa, agradável, e você ficar alegre naquele momento, e meia hora depois você está triste porque descobriu que foi um engano. Você ganhou na loteria. Você ficou alegre. Ganhei na loteria. 238, na cena, né? E milhões de reais. Que maravilha. Aí começa a ver seus planos. Aí já toca fogo na sua casa velha, porque você agora pode comprar uma melhor. Toca fogo no carro velho, porque vai comprar uma melhor. Quando está vendo o fogo pegar, agora eu vou lá comprar uma casa que eu quero, o carro que eu quero. Aí fala, esse bilhete aí é vencido, é de outra época. Aí vem a tristeza. A alegria do homem é momentânea. E ela é sempre alimentada por alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Logo elas passam. E logo você se acostuma com aquela novidade ou aquela situação e ela já não preenche mais, ela não te traz uma alegria contínua. É só momentânea. Felicidade não. A felicidade é um estado permanente de satisfação e plenitude de alma em Deus. Aí não depende de circunstância alguma. Aí pode acontecer o que aconteceu, o Lula pode até ganhar para a presidência da República, você vai continuar em paz. Você não vai ter problema. Ou o Alckmin pode ganhar também, né? Quem sabe? Ou seja, qualquer um deles ganhar, você vai ficar feliz e satisfeito e não vai ter problema de ficar o dia todinho no WhatsApp brigando por causa desse e daquele candidato. Não precisa disso. Você vai ter paz. Você vai ter alegria, satisfação, plenitude. Agora, olha o texto. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja
completo. Ou seja, somente quando o homem se entende enquanto ramo, produz fruto, no sentido de permanecer nele, para produzir o fruto, no sentido de guardar a palavra, para viver a palavra, para que ela produza o fruto, no sentido de que você ama a Deus e você crê no amor de Deus, permanece no amor de Deus e, consequentemente, agora se torna seu discípulo, você glorifica a Deus, e então agora você guarda os mandamentos de Deus. Somente quando você guarda esses mandamentos é que você terá a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. O homem nunca será feliz e nem terá a felicidade enquanto ele não compreender, conhecer o amor de Deus, crer no amor de Deus, permanecer no amor de Deus, e porque o ama e permanece neste amor, ele então agora vive para Deus. Ele cumpre a vontade de Deus. Ele produz frutos para Deus. Aí, quando ele produz esse fruto, aí ele tem um gozo completo. Aí a pergunta é, tá bom, então que fruto é esse então? Eu quero entender. É um mandamento. Sim, mas e que mandamento é esse então? Continuemos. Versículo 13, ou 12. O meu mandamento é este. 2 pontos. O meu mandamento é este. 2 pontos. Ele começou falando de fruto, falou de mandamento, agora ele vai falar qual é o mandamento que é o fruto. Entenderam ou não? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é o mandamento, o amar é o fruto. Então, quando é que o homem terá o gozo completo? A paz completa, a felicidade completa, tomado de uma plenitude de que nada lhe falta, quando o homem entender para que ele existe. Você foi criado para ser um ramo foi criado para produzir fruto, e esse fruto ele é gerado por meio do amor, para alimentar a outros. Somente quando o homem ama, portanto, é que ele produz o fruto, e amando, portanto, ele vai cuidar do outro. É um amor recíproco, ameis uns aos outros. Esse amor ele vai gerar uma série de coisas. Cuidado para você não entender esse amor como sendo algo para suprir a sua carência. Cuidado. Tem pessoas carentes que se a pessoa não receber uma ligação, falando não me ama, ele não me ligou hoje. Isso aí é porque você tem que crescer um pouco mais, melhorar seu coração, não é? E saber que a vida não funciona dessa maneira. O amor, ele se manifesta em cuidado. Não necessariamente ou somente num cuidado material. Lógico que o cuidado material é uma manifestação de amor. Mas quando você guarda a pessoa, por exemplo, porque você ama ao seu próximo, nunca jamais você permitirá que alguém venha a você ou vá à sua casa para tirar, macular a imagem de um semelhante seu. Você não vai permitir que aquilo prospere, que aquilo progrida, que aquilo continue. Você vai sempre guardar as pessoas. Você vai, se a pessoa de fato precisa, você vai estender a mão, você vai socorrer, você vai ajudar, você vai corrigir, você vai interceder. E não há melhor lugar para nós vivermos este amor, não que o amor necessita de um lugar, mas existem circunstâncias que são mais apropriadas do que outras. Quando Deus nos coloca como igreja, porque passamos a viver uma família que não é a nossa família, mas que é a nossa única e verdadeira família, mas não é a nossa família. Quando você passa a conviver com pessoas que são nossa família, mas que não é nossa família, e você tem que amar como irmão aquele que não é seu irmão, mas que disseram que é. E você o chama de irmão. Mas, vocês entendem o que eu estou colocando? Eu quero dizer que a igreja é o lugar onde nós lidamos com pessoas das mais diversas. E nós podemos agora amar uns aos outros.
a partir do momento que nós começamos a aprender a viver uma vida coletiva em amor. Enquanto igreja, não precisaria haver apelo, mas os membros falam, pastor, o que se pode fazer? O que nós todos aqui, nós somos 100, nós somos 200, o que se pode fazer? Nós 100 podemos fazer, o que nós 200 podemos fazer? Se houver essa disposição em amor, nós estamos sendo treinados. Por isso que eu falei que igreja é um bom ambiente. A igreja, você é ferido por pessoas. Pessoas te ferem. E você, no evangelho, precisa amar e perdoar. Você tem a chance. Na sua família, certamente também é um ambiente para você amar e perdoar. Só que na família é muito mais fácil amar e perdoar, porque você tem quase uma obrigação de amar e perdoar, porque é seu filho. Mas e a obrigação de amar e perdoar aquilo que não é nada meu? É só irmão em Cristo, mas é que eu chamo de irmão, aí eu prefiro isolar. Não é nada meu, não vivo às suas custas, você não me dá de comer. Não é assim que a gente fala, não é? E aí, como é que faz nessa hora? Igreja é um ambiente muito bom, porque você vai ver pessoas caindo do seu lado. E aí vem aquela natureza, aquela tendência de você logo julgar e condenar, sentenciar. Aí você fala, não, o que nós estamos ouvindo diariamente? Ame, acolha, perdoe. Ah, mas a pessoa não muda nunca. Espere, o amor tudo espera. Nós vamos sendo treinados. E esse amor vai sendo aperfeiçoado em nós. Não que o amor se aperfeiçoe, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse perfeito amor. Igreja é muito bom. É um ambiente maravilhoso. Lógico que tem o nosso lar, temos o ambiente social, mas igreja, eu acho que ainda é o melhor lugar. No sentido de que qualquer outro lugar, você tem quase que um dever, uma obrigação, porque você está buscando todos os benefícios. Igreja, você não tem nenhum benefício. Você ama porque você deve amar, porque você ama, porque é o amor de Cristo, porque é uma visão, porque é consciência, porque é coração, porque é verdade. Mas as pessoas não dão valor a essas coisas tão essenciais. Preferem ser mercenárias, viverem fingindo que amam para ganhar algum dinheirinho, ganhar uma amizade, enganar o patrão, né? Ganhar a amizade das pessoas do seu trabalho, para que elas possam te favorecer quando você precisar dentro do ambiente de trabalho, para que ela não te entregue para o patrão, para que você saia mais cedo porque o teu chefe é teu amigo. A gente finge, porque é um ato de ser mercenário mesmo. Igreja tem muito de mercenário, não nesta. Nessa que você vai amar porque ama, porque deve amar, porque o amor é a essência de Deus e você foi criado da essência de Deus e é mais natural amar do que odiar. Aqui nessa igreja você vai aprender a amar a verdade, porque a verdade é a verdade. E você vai ganhar o que com isso? Nada, você vai apenas ganhar o gozo completo. É uma satisfação interior. Não é dinheiro, não é casa, não é amizades, não é nada disso. Você vai viver a plenitude da existência para o qual Deus te fez. Mas quem quer isso? São poucos.